Boa noite. Hoje vamos apresentar um trabalho sobre ondas eletromagnéticas, mais precisamente sobre o infravermelho, luz visível e ultravioleta. Nosso grupo é composto pelo Guilherme, Yandra e Pedro. Eu sou o Guilherme e vou apresentar sobre o infravermelho. O que é? Bom, o infravermelho é basicamente uma radiação eletromagnética, que é emitida por calor. Pode-se detectar essa radiação por calor. Ela está abaixo da luz visível, ou seja, ela é uma radiação invisível, ou seja, que não dá para ver a olho nu. Está situada entre 700 nanômetros a 1 milímetro. Bom, e podemos ver nessa imagem ao lado um corpo com câmera de infravermelho, flagrado com câmera de infravermelho. Podemos ver que nas regiões mais fortes, assim, mais quente, onde está o vermelho, assim, é porque é mais quente, essas regiões mais escuras. E essas regiões aí mais claras, como o verde, o azul, são regiões mais frias do corpo. Então isso é bastante interessante. E os comprimentos da onda são, como eu disse, maiores do que a luz visível, só que são menores do que as micro-ondas. Vou citar um exemplo aí no próximo slide. Como podemos ver aqui, o infravermelho ele é menor, o comprimento de onda ele é menor do que as micro-ondas, só que é maior do que a luz visível, sendo representada aí pelo controle remoto, que é um aparelho que emite a radiação infravermelha. Bom, agora vamos ver um vídeo sobre como é flagrado a câmera de infravermelho. Como a gente pôde ver, esse infravermelho, ele penetra esses objetos mais finos e podemos sentir a radiação, o calor, emitido pelas pessoas. Qualquer temperatura acima do zero absoluto emite calor. Ou seja, nós estamos emitindo calor nesse exato momento. Suas aplicações. Bom, eu citei aqui algumas das diversas aplicações do infravermelho, como tem a terapia com a luz infravermelha, que é usada para melhorar a pele, matar bactérias, essas coisas mesmo. Temos também a termografia, isso tudo, os dois são situados aí na medicina do infravermelho. Termografia é usada para diagnósticos médicos. Você pode ver o calor que uma pessoa pode emitir, E eu coloquei também um sensor de infravermelho. Quando um corpo ele passa por ele vai sentir esse calor e vai ser acionado, que eu acho bastante interessante também. Bom, agora eu vou falar sobre o contexto histórico. Bom, o infravermelho ele foi descoberto em 1800, pelo astrônomo britânico William Herschel. Ele basicamente descobriu o infravermelho por acaso, porque ele estava tentando descobrir, o calor das diferentes cores usando um prisma. Então ele foi passando assim do vermelho, da luz visível vermelha, e viu que emitia um calor. Mas espera lá, não tinha cor nenhuma ali, era totalmente invisível, mas estava emitindo calor. Então ele descobriu que há sim uma radiação ali naquele espectro invisível,
Como podemos ver aqui, ele foi passando um termômetro, né, para medir a temperatura das cores e descobriu que há uma radiação no infravermelho. É abaixo do vermelho, por isso ele é chamado de infravermelho, porque ele é abaixo do vermelho, da luz vermelha, no espectro visível, né? Bom, e também após a descoberta de Herschel, sim, vários cientistas de diversos lugares do mundo começaram a estudar a radiação infravermelha, o que foi evoluindo de tempos em tempos, graças a Herschel, né? E o infravermelho foi usado também na Segunda Guerra Mundial, em câmeras térmicas, radares, e foi bastante importante para sentir o calor, né? Detectar a presença de algum indivíduo, de alguma máquina, de algum dispositivo. Figuras relacionadas. Tem o Macedônio Melloni, né, que foi um físico italiano, que fez grandes avanços no estudo do infravermelho. Ele foi o criador do termopilo, que é usado é um dispositivo, né, que consegue detectar radiações térmicas. Com esse aparelho, ele mostra que o calor invisível pode ser refletido e refratado como a luz visível, que também ela é refletida e refratada, né, e polarizada também. Tem o Paul Carl Lewin-Drew, físico alemão que fez estudos teóricos sobre a interação da radiação infravermelha com a matéria. Então ele foi o responsável por deduzir que a radiação infravermelha, né, ela interage com qualquer tipo de matéria. Ele também relacionava a condutividade elétrica e o calor usando o conceito de radiação eletromagnética, incluindo o infravermelho. Uma curiosidade também foi que ele foi responsável pela introdução do símbolo C para a velocidade da luz em um vácuo. Eu vou citar uma outra figura histórica, que é o Samuel Pierpont Langley, que desenvolveu, né, o bolômetro, um dispositivo para medir a radiação infravermelha, aprimorando o estudo dessa radiação. Então, graças a ele, essa radiação, ela foi sim dando seus primeiros passos, foi avançando no seu estudo, né? E o clássico Albert Einstein, que não em específico na infravermelha, né? Não fez em especificação a infravermelha, mas graças a ele, né? Sua pesquisa ajudou muito a compreender melhor o comportamento, né, das radiações eletromagnéticas, incluindo o infravermelho. Sua pesquisa sobre interação de luz e matéria. E a conclusão é que a luz infravermelha ela é bastante essencial para o espectro eletromagnético, situado além do vermelho visível, né? Ela é bastante conhecida pelo calor, pode ser detectada pela emissão, né, de calor, como eu já disse, e penetrar poeiras interestelar, permitindo o sensoramento térmico, visão noturna, diagnóstico médico, como já tinha dito, e a absorção do universo primitivo, entre diversas outras maneiras. E é isso. Boa noite, meu nome é Yandra e eu vou falar sobre a luz visível. O que é? A luz visível é a parte do espectro eletromagnético que os olhos humanos conseguem captar, ou seja, é a luz que nós podemos enxergar. Ela é composta por um espectro de cores que vai do violeta ao vermelho, e a luz visível ela pode ser proveniente do sol ou de fontes artificiais, como as lâmpadas que nós usamos bastante, os televisores, os celulares também, os computadores e os tablets. Aqui eu coloquei uns hertz, que vai do rádio até o raio-x. Só faltou o raio gama, mas aqui só tem até o raio-x. E dá para observar que no infravermelho, ele fica bem no meio ali do infravermelho, a luz visível. E ele mostra que vai do vermelho até o violeta. No próximo, eu vou mostrar um vídeo que explica como nós conseguimos enxergar a luz visível.
Por que a gente enxerga luz visível? A resposta mais óbvia é porque ela é visível. Parabéns, gênio da ciência, mas eu quero saber por que os nossos olhos evoluíram para enxergar esse tipo de luz e ignoram todo o resto. A luz visível é só uma pequena parcela de todo o espectro eletromagnético. Rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x e raio gama também são ondas eletromagnéticas, mas que os nossos olhos e da maioria dos seres vivos não conseguem enxergar. Por quê? A resposta tem duas partes. Parte 1, o Sol. O nosso Sol emite todas as ondas eletromagnéticas, mas a parte que a gente chama de luz visível é a que ele mais emite. Além disso, são essas as frequências que penetram mais na atmosfera da Terra e estão mais presentes na superfície do planeta. Parte 2, a evolução. Ao longo da evolução, os organismos que podiam detectar e responder à luz visível tiveram uma vantagem seletiva porque podiam navegar melhor no ambiente, encontrar alimento e evitar predadores. Basicamente, quem tinha olhos sensíveis a uma frequência menos presente na atmosfera não transou. Como é bom ser nerd. Aí aqui temos algumas aplicações, que é o celular, o sol e também a lâmpada, os computadores, os tablets e etc, que eu já tinha falado antes. Agora eu vou falar um pouco da natureza da luz. A natureza da luz diz respeito ao que a forma. Ao longo da história da física, já houveram cientistas que defendiam a natureza ondulatória da luz, como Thomas Young, enquanto outros defendiam essa natureza corpuscular, como Isaac Newton. Atualmente, as contribuições dadas pelos físicos Max Planck e Albert Einstein, entende-se que a natureza da luz é dual, isso é, ora ela comporta-se como uma onda e ora como uma partícula. Esse comportamento é chamado de dualidade onda-partícula, também é observado em outras partículas quânticas, quanto os prótons, os nêutrons e os elétrons. Aqui nós temos o contexto histórico. A luz visível surgiu no universo há cerca de 400 milhões de anos após o Big Bang, quando surgiram as primeiras estrelas. A história da luz visível e do espectro óptico tem vários marcos históricos. E aqui eu vou falar um pouquinho do Roger Bacon, ou Bacon, não sei, ele reconheceu o espectro visível em um copo d'água, 4 séculos antes de Newton. Temos também o próprio Isaac Newton, que ele descobriu o espectro visível atravessando um feixe de luz branca em um prisma triangular, aquela famosa imagem do prisma saindo um arco-írisinho. E em 1672 apresentou a teoria corpuscular da luz, que considerava a luz como um feixe de partículas. Temos também o Christian Huygens, que propôs que a luz deveria ser interpretada como uma onda, e o Thomas Young, que mediu o comprimento da onda de diferentes cores de luz em 1802. E o experimento da dupla Fenda foi realizado por ele mesmo, que indicou que a luz sofre interferência de difração, fenômenos característicos das ondas. E aqui temos algumas características que está entre a frequência e a intensidade. A frequência da luz, ela mede a quantidade de oscilações que ela sofre a cada segundo, que é a amplitude daquelas ondinhas que nós vemos muito nas imagens. A intensidade, que ela mede a quantidade de energia que ela irradia a cada segundo por unidade diária. Aqui uma curiosidade, que é a luminescência, que são todos os processos de emissão de luz motivados por algum tipo de excitação ou não excitação térmica. Dentre os processos de luminescência, a gente pode destacar a fotoluminescência, que é a emissão de luz após a absorção de fótons, que é responsável pela fluorescência, fotorescência e a bioluminescência. E aqui eu coloquei uma imagem que mostra o plâncton que emite uma luz azul através da bioluminescência. Conclusão, que a luz é tão importante que ela originou o desenvolvimento de um ramo especial na física aplicada, a óptica. Essa é a ciência e estuda os fenômenos relacionados à luz e à visão. Inclui também o desenho dos instrumentos ópticos. É isso. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Pedro e hoje eu vim apresentar sobre ultravioletas. O que é? A radiação ultravioleta é um tipo de radiação eletromagnética com comprimento de ondas menor que a da luz visível e maior que a do raio-x. Está localizada na faixa entre 10 e 400 nanômetros. No aspecto eletromagnético, a radiação é emitida principalmente pelo Sol e é dividida entre 3 categorias, dependendo do comprimento de ondas. A UVA, menor que energética mais comum na superfície da Terra, a UVB, mais energética principalmente bloqueados pela camada de ozônio, e a UVC, altamente energética completamente absorvidos pela atmosfera terrestre.
Contexto histórico. A radiação ultravioleta foi descoberta em 1801 pelo físico alemão John Ritter, que observou que a luz, além de espectros visíveis no lado violeta, escurecia o papel embevecido em cloreto de prata, mais rapidamente do que a luz visível. Essa descoberta marcou o início da investigação científica sobre as propriedades e aplicações da radiação. No século XX, com o avanço da física e da química, os cientistas começaram a compreender melhor efeitos de radiação UV na saúde humana, na biologia e na química atmosférica. Foi durante essa época que reconheceu os papéis da camada de ozônio em infiltrar a radiação UVB e a UVC, protegendo os seres vivos. As aplicações. As radiações ultravioletas possuem diversas aplicações em diferentes áreas, como a medicina, como terapia UV, usando o tratamento de doenças de peles como psoríasis e vitílios. A esterilização e equipamentos médicos e ambientes hospitalizados são frequentemente desinfetados como UVC devido à capacidade de destruir micro-organismos. As indústrias. Cura de materiais. A radiação UV é usada para endurecer resinas, tintas e adesivos industriais em processo. E a detecção de falhas. Lâmpadas UV ajudam a identificar rachaduras e imperfeições em materiais metálicos. Astronomia. Detectores UV são usados para estudar objetos celestes como estrelas e galáxias. E a biologia molecular é usada como analisar DNA e proteínas. Lâmpadas. Utilizadas em lâmpadas fluorescentes e lâmpadas gemescidas. Controle de pragas. Lâmpadas UV atraem e eliminam insetos em armadilha. As figuras relacionadas. John Ulrich Ritter, físico alemão que descobriu a radiação ultravioleta, sendo uma figura-chave na história do estudo do espectro eletromagnético. Thomas Edison, embora mais conhecido por suas invenções relacionadas à luz, contribuindo para o desenvolvimento de tecnologia que usava a luz ultravioleta, como lâmpada geminicida. Maria Curie, enquanto estudava radioatividade, suas descobertas influenciaram a compreensão de efeitos da radiação, incluindo a UV, na matéria. E a conclusão: a radiação ultravioleta desempenha um papel fundamental em diversas áreas da ciência industrial e medicina. Sua descoberta e estudos subsequentes permitiram um avanço significativo no entendimento do espectro eletromagnético e no desenvolvimento da tecnologia que beneficiam as sociedades. Apesar das suas aplicações positivas, é essencial usar a radiação UV como responsabilidade, considerando seu potencial e risco à saúde humana, ao meio ambiente. Ao estudo da radiação ultravioleta continua sendo a área de grandes relevância para as ciências modernas.